E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá então agora, nós resolvemos duas páginas, ficou agora, né, mais três exercícios, dois deles são exercícios teóricos, ok? Eu vou responder aqui com vocês e logo em seguida nós vamos partir para mais exercícios, tá? Eu vou deixar mais três exercícios para vocês fazerem, porque eu senti a necessidade, certo? De fazer exercício de dilatação volumétrica. Eu pensei que tinha passado aqui, mas quando eu fui verificar, não tinha exercício de dilatação volumétrica. Então eu vou passar mais três nessa aula para vocês, tá? E vocês vão treinar um pouquinho na dilatação volumétrica. Então, continuando aqui, nós temos o exercício de número 17 da página 41, que diz o seguinte: uma chapa de metal produzida com um orifício circular de raio R permanece no ambiente cuja temperatura é 8 graus Celsius. Ao aquecer a chapa, a temperatura de 60... estou lendo todo atrapalhado, né? Ao aquecer a chapa, a temperatura de 60 graus, o que ocorre com o diâmetro do orifício? Pessoal, de cara, se nós fizermos, né, aqui uma análise da situação, do fenômeno que está acontecendo, vamos perceber o seguinte: a placa sai de 8 graus e vai para 60. Né? Por quê? Porque está sendo aquecido, estou recebendo calor. Essa placa vai receber calor, ela vai se agitar mais, por isso que a temperatura subiu. Se ela vai aumentar a sua temperatura, provavelmente ela também vai ter uma dilatação, porque ela vai aumentar, né, o espaçamento entre as moléculas. Então, beleza, é o que nós estamos tratando durante toda essa aula. Só que aqui nos faz uma pergunta sobre esse orifício. Esse orifício é como se fosse isso aqui, ó, tá? Um buraco no meio dessa placa, ok? No vídeo de explicação do conteúdo foi falado sobre isso também, ok? Então, qual seria a resposta correta? Permanece inalterado? Não, é impossível ficar inalterado, porque saiu de 8 para 60 graus, então teve sim uma dilatação. Aumentou com o aumento da temperatura, né? E aí? Diminuiu com o aumento da temperatura? Diminuir, não tem como, né? Não tem como o orifício diminuir. Apesar de que, né, nós muitas vezes é possível que nós pensemos que quando essa placa está sendo aquecida, esse buraco possa diminuir. Por quê? É como se essa parte metálica entrasse no buraco, né? Ela preenchesse o buraco. Mas vocês viram que não é bem assim que funciona, certo? Então, na letra C, diminui? Não tem como diminuir. O orifício não contém metal, logo o diâmetro não aumenta. Pessoal, a letra correta seria a letra B. Por quê? Esse orifício, esse buraco que fica aqui, ó, ele vai aumentar, tá? Apesar de ser oco, ele aumenta como se tivesse material ali. Então, da mesma forma que a placa está aumentando o seu tamanho, ele também vai aumentar o seu tamanho. Ele vai se dilatar como se não tivesse o buraco ali, tá? Essa é uma questão bem interessante na dilatação. O orifício ele não vai modificar, ele não vai influenciar na dilatação do material. Além dele não influenciar na dilatação, aumenta como se a placa fosse uma só, certo? Bom, então é isso. Então seria correta a letra B, ok? Na número 18, nos diz assim: analise as afirmações e diga se é falso ou verdadeiro. Então aqui eu vou na número 1, o orifício feito em uma barra metálica diminui com o aumento da temperatura, pois o orifício é oco, ou seja, não é feito do mesmo material que o restante da barra. Ou seja, eu acabei de responder isso aqui quando eu fui explicar a questão da placa. Tá? Não tem como diminuir, ele vai aumentar, ele aumenta proporcionalmente como se ele faz parte como se fizesse parte, como se aquele buraco, como se esse oco aqui, ele fosse feito de material, ele aumenta do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui a afirmação número 1 estaria errada, ok?
ou falsa. Na número 2, nós temos aqui, aumentando a temperatura de uma jarra de vidro, o seu volume aumenta como se o seu espaço interno fosse constituído também pelo vidro, ou seja, pelo mesmo material das paredes. Exatamente, tá? É exatamente o que acontece e também vai de encontro ao que nós acabamos de explicar, tá? Tanto materiais, que é no caso aqui de uma placa com orifício, quanto também materiais com volume. Ele aumenta o volume interno, tá? Como se não tivesse, como se fosse, na verdade, do mesmo material, ok? Mesmo que esteja oco. Tudo bem? Bom, e a última questão aqui é a questão de número 23. Aqui ficou um pouquinho torto, né? Mas dá para entender. A questão de número 23 é uma questão muito parecida mesmo com as questões que nós já resolvemos, tá? O que ela tem de diferente, pessoal? Aqui, ó, ela fala que é uma chapa de alumínio que tem um furo. Ela tem um furo, é um orifício. E ele dá o tamanho desse orifício, na verdade dá o tamanho do raio desse orifício. E diz que ela tem uma temperatura de 12 graus Celsius. Depois ele pede para determinar a área do fundo quando a chapa é aquecida até 122 graus Celsius. Então, antes de vir aqui para essa equação, tá? Eu preciso saber qual é a área aqui inicial dessa placa. Lembrando que ele me deu apenas o raio. Mas como vocês são, lembram muito bem lá na matemática, que para eu encontrar uma área, de um círculo, eu preciso usar o quê? Exatamente isso que você pensou. A área de um círculo, então, é π vezes raio ao quadrado. Então, πr ao quadrado, eu consigo achar o tamanho do meu S inicial, ou seja, o espaço inicial. O nosso beta é esse valor que ele está te dando aqui. Lembrando que preciso multiplicar esse valor aqui por 2, porque aqui é uma dilatação superficial, 2 dimensões, ok? E a variação de temperatura, vocês também têm que aqui, ó, vai de 122, de 12 a 122. Então, vai variar aí 110 graus Celsius, ok? Colocando na equação, vocês vão encontrar o valor correspondente, ok? O valor correspondente aí, de tamanho final, é de 31.559 centímetros quadrados. Eu não vou nem fazer essa, porque a forma de fazer é igual a todas as outras que nós já fizemos, ok? Eu só quis deixar bem claro que tem uma diferença aqui só porque aqui eu tinha uma área redonda, então eu precisava saber qual era a área. Mas usando aqui a área como πr ao quadrado, vocês conseguem fazer também, ok? Bom, então, nós vamos continuar a fazer alguns exercícios aqui, tá? E esses exercícios são nessa mesma página. Eu gostaria que vocês fizessem a número 19, a número 20 e também a número 24, ok? Tentem fazer essas três, ok? Deixa no caderno, que assim que possível o professor vai estar pedindo para vocês anexarem ao AVA. Durante esta aula ainda, o professor vai estar disponível para vocês, para que vocês, se sentirem alguma dúvida, podem estar perguntando para ele, tudo bem? Então, pessoal, eu disse isso lá no início da nossa aula de hoje, mas eu volto a repetir. Se isso está sendo bom para você, se eu estou te ajudando de alguma forma, tá? Se inscreve no canal, dá aí um joinha aí, tá? Isso vai nos motivar a continuar a tentar melhorar. Como eu disse aqui, nós não fomos preparados para esse momento, assim, no sentido de questão de instrumentação, né?
e em outras questões também, mas a gente tem realmente se esforçado muito para poder trazer uma aula bacana para vocês, e comentem, conversem conosco de alguma forma para que a gente possa estar melhorando as coisas, tá bom? Então, façam, mandem, se inscrevam, ok? Curtam e participem da aula, tudo bem? Então, um abraço para todos e até mais.